Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindo a mais um Segunda com Quinoploc. Hoje, 7 de outubro de 2019, e uma data muito importante. Há um ano atrás a gente acordava para um sonho, né? A gente não dormia para um sonho, a gente acordava para um sonho. Nós éramos eleitos com 103.639 votos, numa campanha muito simples, uma campanha sem recursos financeiros, uma campanha com um número pequeno de colaboradores, mas com voluntários, com pessoas que queriam fazer diferente e queriam mudar a história do Rio de Janeiro. Fomos ali seguindo o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, liderado pelo nosso senador Flávio Bolsonaro, e chegamos a uma missão muito complicada, mas muito nobre. Uma missão que passava eu da iniciativa privada para ser um servidor público, né? Logo eu, que sempre disse que talvez nunca seria servidor público por acreditar que o serviço público já não tinha mais jeito, mas estou aqui. Estou aqui trazendo um pouco das minhas características da iniciativa privada, que é o trabalho, que é acreditar na missão e na visão que nós temos, e principalmente de acreditar que nós precisamos entregar algo diferente. Então, no nosso mandato, um mandato que são agora 7 meses, erramos em algumas coisas, e isso é normal, isso é inerente da profissão. Qualquer profissão, a gente erra, mas a gente acerta, e nesses erros a gente busca corrigir, busca acertar. E olha, tô mais velho, careca. Eu vi hoje a minha live que eu fiz na última... No dia que nós ganhamos, eu não estava tão careca, não estava com tantos cabelos brancos, mas aqui estou aprendendo bastante, me emocionando com as pessoas, me decepcionando com algumas, mas isso faz parte. E não vamos deixar de lutar e de fazer no que nós acreditamos. Eu estou aqui com o Alberto, meu chefe de gabinete, que tem sido aí um parceiro fiel nessa busca por mudanças. E hoje vamos falar do nosso mandato do último mês, do mês de setembro. Mais uma vez queria agradecer a vocês que votaram em mim. Estou vivendo aqui uma luta, mas uma luta boa, um sonho que é possível fazer diferente. Boa noite, Alberto. Perdão, boa noite, Alexandre, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, pelas mídias digitais minhas e do Alexandre. Eu só queria, Alexandre, aproveitar para incluir destacar uma fala importante sua. Nenhuma mudança radical é silenciosa. O Alexandre tem uma personalidade forte que muito se assemelha ao nosso capitão, Jair Bolsonaro. E o que a gente quis em 2018, a população brasileira e fluminense demonstrou muito bem, é uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, acabar com esse politicamente correto. E no Alexandre a gente tem encontrado um parlamentar sem papas na língua, honesto, sincero, absolutamente transparente com as suas sensações, com os seus sentimentos. Então, o que a gente espera de um político é que ele não seja mascarado, ele seja mais como nós somos, naturalmente. E eu fico muito feliz, Alexandre, de verdade, de poder estar compartilhando com você esse mandato, poder estar te ajudando nessa empreitada. Você teve uma votação histórica, relevante. Foram 103.639 pessoas que confiaram em você, que confiaram nas tuas palavras e nessa honestidade que você transparece diariamente. Então é por essas pessoas, é por esse eleitor que a gente vai manter exatamente a mesma postura de intransigência com o que está errado nessa casa, e vamos continuar avançando, conquistando mais pelo eleitor fluminense. Alberto, ontem eu estive no último dia do Rock in Rio e fiquei muito feliz de ver o resultado do evento, né? E eu falo para alguns eleitores meus, né, os mais conservadores de direita e tal, que nós não podemos ter uma visão ortodoxa das coisas. É óbvio que nós não concordamos com algumas manifestações que tiveram ali com relação ao nosso presidente, com alguns atos que tem, mas nós temos que entender a coisa de forma mais macro.
Foi um evento que trouxe 1 bilhão e 600 milhões para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela não pode concorrer, aliás, o estado do Rio de Janeiro, ela não pode concorrer com o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem a sua vocação para a indústria, sua vocação para o mercado financeiro, e nós temos os nossos, principalmente na parte de cultura, de entretenimento, de turismo, e nós temos que explorar isso ao máximo. Com certeza. E também de oil and gas, óbvio, mas mostra como o Rio ele é viável para fazer eventos, ele é capaz de fazer grandes eventos, e mais do que isso, como o Rio ele está de braços abertos para receber o turista. E digo mais, Alexandre, você destacou muito bem aqui. Houveram sim manifestações no Rock in Rio, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto custa o ingresso do Rock in Rio, em média? 400? 500 reais? Acho 400, 500 reais. Quem é que estava se manifestando contra o presidente Jair Bolsonaro no Rock in Rio? Essa que é uma pergunta que precisa ser feita. Esse é um governo popular. É um governo para as pessoas mais carentes. É um governo que visa desburocratizar a máquina pública, possibilitando quem tem menos dinheiro poder se inserir no mercado, poder empreender. Essas pessoas, eu não tenho dúvida que estão satisfeitas. Agora, é impossível agradar gregos e troianos. Eu prefiro agradar 85% da população brasileira, que não tem dinheiro para pagar o ingresso do Rock in Rio, do que agradar os outros 15% que tem. Concordo em gênero, número e grau, mas independente disso, eu quero parabenizar a organização do Rock in Rio. Com certeza. Injeta dinheiro diretamente no estado e na nossa cidade. E o Rock in Rio foi feito sem nenhum incentivo fiscal. Poderia ser usado. Sim, claro. E aliás, acho até que seria meritório utilizar, mas não utilizou incentivos fiscais, tudo com dinheiro privado. E olha, eu acho que, inclusive, a gente tem projetos aqui nossos que nós vamos falar sobre esse incentivo ao fomento da indústria de entretenimento. A gente, infelizmente, não fez, e isso aqui é um relato que nós temos que fazer, Alberto. Nós não fizemos em agosto, se eu não me engano, uma missão oficial para Las Vegas. Sim. Por que nós não fizemos? Porque nós ficamos com medo da imprensa, de bater, porque acharia ou venderia para aquele que acompanha determinada instituição de comunicação que a gente estaria indo para passear. E não era. Eu tenho falado aqui que a indústria do entretenimento hoteleiro, do entretenimento artístico e também da indústria de jogos tem que ser debatido no Brasil, e acho que a lei complementar que pode ser aprovada no Congresso e fazer com que os estados definam se quer ter o jogo ou não é importantíssima. Sim. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma vocação para o turismo, para o entretenimento. Cassinos no Rio de Janeiro poderia ser uma forma de a gente trazer mais divisas, né? Ou seja, mais dinheiro para o Estado e, mais do que isso, empregos e tudo mais. O Estado não tem que tutelar a pessoa, se a pessoa vai ficar viciada ou não, cada um que cuide dos seus vícios. O que o Estado tem que fazer é gerar riquezas e gerar divisas. E tem mais, tem inclusive projetos que poderia ser feito ali no Boulevard Olímpico. Enfim, quem conhece Las Vegas sabe o que é aquilo. Infelizmente, uma agenda que estava belíssima, organizada pelo Alberto e pelo Itamaraty. Sim. A gente ia conversar com Las Vegas Corporation, que é uma das maiores organizações. Isso, a empresa do Shadow Adelson, que é o grande magnata do ramo de jogos. Las Vegas e Macau, também muito forte. Muito forte. A gente teria agenda com a prefeita de Las Vegas, já estava marcada essa agenda, e também com o chefe de polícia, o xerife de polícia de Las Vegas. A ideia seria voltar de Las Vegas com um plano de desenvolvimento para o entretenimento hoteleiro e para shows e eventos. A gente sabe que Las Vegas é icônica, é simbólica nessas atividades econômicas. Só que realmente, infelizmente, a imprensa iria promover essa pauta de uma forma negativa e a gente resolveu recuar e desmarcar essas agendas propositivas. Alberto, isso é importante citar. Veja como é que muitas vezes o parlamentar ele é pautado pelas porradas que ele toma. E isso não tem como tirar da reta. Nós fizemos uma missão anteriormente para São Francisco, que uma emissora, uma rádio, sentou a broca
me porrou de segunda a sexta, mesmo a gente tendo os resultados, nós saímos do gabinete, fomos até eles. Levamos o relatório. Levou o relatório, o cidadão leu e falou assim, pô, legal. Nem leu. E continuou batendo. Então eu acho engraçado, porque nós aqui temos o compromisso com a sociedade. Agora, por que muitos da imprensa não têm esse compromisso? Se a imprensa brasileira fosse transparente, eu acho que muita coisa ia ficar mal explicada. Pois é. Esse é um grande problema. Mas enfim, deixamos de estar lá. Hoje, inclusive, algumas autoridades têm falado dos jogos. E mais uma vez, independente se você é contra ou a favor, o que eu quero que se foque é quanto isso pode gerar de riqueza para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Acho que o caminho é por aí. Exatamente. Todas as alternativas de iniciativa econômica são bem-vindas num estado que estava quebrado até pouco tempo atrás. A gente está se reerguendo agora e é preciso estimular essas novas iniciativas, porque não pensar em legalização do entretenimento hoteleiro e dos jogos de aposta. Aqui, eu tô com o papel aqui das ações de setembro, mas eu não achei duas coisas que eu acho muito importante a gente falar. Não sei se foi feito em agosto, aliás deve estar aqui no... Não sei se foi feito em agosto, mas é o São tema... 52 proposições, é bastante coisa. São 52 projetos de lei que nós já demos entrada. Realmente é bastante coisa para a gente falar. Eu queria falar, eu não estou achando aqui, mas sobre o calendário Rio de Janeiro a janeiro, algo que está sendo muito propositivo e debatido. Nós temos recebido pessoas da indústria de entretenimento. Nós teremos uma reunião amanhã, 11 horas, com a Casa Civil e tudo mais, para falar sobre esse calendário. Perfeito. Não é uma ideia minha. O calendário foi feito por empresários do entretenimento do Rio de Janeiro. Alguns deles, como o Roberto Medina, Paulo Protásio, Ricardo Amaral. Pessoas que acreditam que o Rio de Janeiro precisa ter um calendário oficial de eventos e, com isso, atrair o turismo. A gente fez, então, transformou o antigo ministro, o ministro anterior de Cultura, Saleitão, chegou a fazer algo com incentivo ali do governo federal, mas nada de fato oficial. Então a gente criou um projeto. E o projeto parou. Eles lançaram o projeto do Rio de Janeiro a janeiro em 2017. Foi inclusive logo após o término do Rock in Rio. E nunca mais se ouviu falar nesse calendário. Então a iniciativa privada voltada para a área de turismo ficou relegada em relação ao calendário. A ideia de transformar em projeto de lei, uma proposta extremamente pertinente, é de tornar obrigatória a realização de um calendário e que o empresário possa acompanhar e sim inscrever os seus projetos para que eles possam ter maior divulgação, maior publicidade, tanto por parte do governo, quanto entre as empresas voltadas para essa área específica. Então o calendário Rio de Janeiro a janeiro foi protocolado, a gente está debatendo. O calendário funciona o seguinte: vai ter um calendário oficial do estado do Rio de Janeiro de eventos. A região metropolitana podem ter 4 eventos por dia, exatamente, oficiais ali do calendário, e o interior 3, não é isso? Exatamente. E aí o calendário vai poder ser divulgado no mundo inteiro, inclusive com recursos de fundo do turismo, e com isso a gente divulgar a marca do Rio. E tem uma coisa, Alberto, que além do... A gente vai falando aqui, vai lembrando as coisas. Eu também não vi aqui, porque não é um projeto de lei, mas é uma ideia muito legal, que é a frente parlamentar do audiovisual, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí vocês vão falar o seguinte: não, mas o audiovisual, essa esquerdopatia que está aí, não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando num outro mérito. Toda vez que você vê um filme, esse filme vai te remeter a algum lugar. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca viu Se Beber Não Case? Não é isso? Esse filme é clássico. E qual é a cidade que vem na sua cabeça? Las Vegas. Beleza, então vamos falar aqui de... Os últimos filmes do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, Vicky Cristina em Barcelona, vários filmes, Uma Linda Mulher. Roma com Amor, Uma Linda Mulher. Nova York, que nem Outono em Nova York, com a Iona Ryder, enfim. Todo filme remete a algum lugar. E o que isso quer dizer? Você divulga aquele lugar. Quantas pessoas viajam para aquele lugar por causa de um filme? De um filme, caramba, que lugar bonito, enfim,
quero reviver isso. Ou quem já foi em Nova York sabe, poxa, parece que eu estou num filme. Exatamente. O que isso quer dizer? Veja, o Rio de Janeiro hoje é a cidade mais cara do mundo, para rodar uma produção do exterior. Quando uma produção de Hollywood, da França, não importa o lugar, quer rodar um filme, e caso venha a escolher o Rio, fica praticamente inviável por causa da tributação. Mas veja, isso impacta totalmente no turismo, na imagem. E aí tem uma outra questão, Alberto. É um produto de propaganda. Um filme é uma propaganda da cidade. É uma propaganda da cidade. De 2 horas, 1h30. Se você olhar todos os filmes de Las Vegas, ele vai ter um roteiro da divulgação idêntica. Vai passar ali o Bellagio com a sua fonte, vai passar a Strip com os hotéis, vai passar alguns hotéis que são ali emblemáticos. Ou seja, tem um roteiro para aquilo ali, para divulgar a cidade. A gente, nos anos 80, nós fazíamos muitos filmes divulgando a beleza da cidade do Rio. Já chegando aos anos 90, por início de 2000, a gente começou a divulgar desgraças. Violência. Começou com Cidade de Deus. Isso. Foi 2004. Tropa de Elite, depois. Antes de Tropa de Elite, Central do Brasil. Teve o ônibus 174 também. O ônibus 174. Veja que todos os filmes, de alguma forma, é depreciando a cidade do Rio de Janeiro. Então o turista, quando vê esse filme, ele vê com uma depreciação da imagem. E por que isso acontece? Porque não existe protocolos de filmagem no Rio de Janeiro. Então você precisa fazer com que isso seja de forma bem organizada. Sim. E que o Rio mostre as coisas boas do Rio. Você não vê um filme passado em São Francisco, na Califórnia, mostrando ali os cracudos que tem na Califórnia, que são aos montes. Sim. E você presenciou isso. Exatamente. Lá os homeless, né? Os homeless, né? Pois é. Então, isso é importante. Então a gente está criando essa frente parlamentar, que é importantíssima. E, veja, são coisas que jamais serão difundidas pela imprensa. É verdade. Porque o que a imprensa quer ver? A imprensa quer ver o seguinte: o deputado foi ver o jogo do Flamengo, mas foi como? Que não sei o que. Porra, como um torcedor vai pro jogo do Flamengo? Com a camisa do Flamengo, vai gritar, vai mandar o juiz pro inferno, como qualquer um. Né? Então, assim, em vez de estar se preocupando com coisas banais, pois é, poderia estar divulgando coisas como essa. Não, e a Frente Parlamentar do Audiovisual em Defesa do Cinema é mais uma ferramenta para estimular a produção cinematográfica, não é coibir que filmes sejam feitos, independente da sua... Mas é estimular que mais filmes possam ser feitos e com cunhos propositivos, mostrando a beleza da nossa cidade, que é a mais bonita do mundo, diga-se de passagem. Com certeza. Aqui, vamos entrar nos projetos de lei. Projeto de Lei 1206/2019 dispõe sobre o desenvolvimento e estímulo ao turismo, criando o Fundo Estadual de Desenvolvimento e Apoio ao Turismo. Fala aí o que é o Fundate. Pois não é uma iniciativa inédita. Você já tem estados que já têm fundo estadual de apoio e investimento ao turismo, como Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte, Tocantins. Depois que o fundo de Tocantins foi regulamentado, o turismo de aventura, o turismo natural em Tocantins explodiu, por exemplo. A ideia é você regulamentar uma forma de viabilizar financeiramente projetos no Rio de Janeiro, projetos de turismo, estimulando o turismo do Rio. Então, quando você vê, por exemplo, pegar 2018, os números comparados a 2017, Rio de Janeiro perdeu 150 milhões de reais em turismo, na atividade econômica turística. O Fundate, né, o fundo, ele serve para estimular esses projetos, para colocar dinheiro em projetos que visem engrandecer o turismo do estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o projeto Rio de Janeiro a Janeiro, ele é viabilizado através do fundo, né? Um fundo com uma composição heterogênea. O secretário de Estado de Turismo participa, um membro indicado pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, um membro indicado pela Turisrio, um membro indicado pelo Conselho Estadual de Turismo, um membro da Setur, enfim, uma composição
heterogênea, com diversas mentes pensando em como se aplicar melhor os recursos do fundo e que com certeza vai trazer muitos benefícios para a área de turismo do estado do Rio de Janeiro. E tem uma coisa, Alberto, que, por exemplo, as pessoas no turismo falam assim, mas o turismo no Rio é ruim porque não tem segurança pública. Não, tá errado, esse pensamento é errado, e eu vou dizer por quê. Roma é uma cidade perigosíssima. O que tem de bate-carteira é muito alto. E Roma tem um número altíssimo de turistas. Nem se compara o Rio de Janeiro. Buenos Aires, idem. Outras cidades, por exemplo, como até Paris, uma coisa. Sim. Então o que acontece aqui? Tem lugares que não tem como entrar em Paris porque é muito perigoso. Nova York, você em Manhattan, óbvio, você está mais seguro. Mas se você for pro Bronx e tudo mais, você tem problemas. New Orleans. Queens. Agora. São Francisco, tenta atravessar para Oakland. Pra você ver que se você for branco, então você esquece. Aí eu te pergunto o seguinte. Então o que acontece? O Rio, ele é mal vendido. Nós não sabemos vender o Rio de Janeiro. E aliás, tema de segurança, eu falo uma coisa que as pessoas, você é elitista, não tem nada de elitista. Copacabana, Lapa, tem que ter mais policiais do que qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque quando você tem as suas zonas de turismo mais seguras, você traz mais pessoas. Quando você traz mais pessoas, você traz mais dinheiro. Quando você traz mais dinheiro, você tem mais dinheiro para botar em segurança pública. Entendeu a conta? A conta é básica, de padeiro. Agora, se eu boto um monte de policiais e transformo, vamos dizer, nada contra, mas transformo a Cari num lugar super seguro, que bom pra Cari, mas isso não vai trazer nenhum retorno financeiro. Mas a Cari tem que estar segura, é óbvio. Mas você corre o risco de colocar um grande número de policiais na área e não resolver nada. A cidade da polícia está dentro de Jacarezinho. Isso, claro. Qual que é a diferença que está fazendo naquela região? Continua perigosa. E para Cari estar seguro, precisa que Copacabana esteja mais seguro ainda para estar gerando mais riquezas. Exatamente. E estar passando para Cari. Então, a gente tem que acabar um pouquinho com esses apartheids, com essas segregações que são feitas, muitas vezes pela esquerda, que fala que só quem sofre é preto, pobre, favelado. Não é verdade. Não é verdade. A sociedade toda paga um preço por uma omissão que vem até então na área de segurança pública. Hoje a gente tem uma política de segurança pública muito mais eficiente, muito mais combativa, e isso a gente tem que dar os méritos ao governo do Estado. Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira do que aconteceu anteriormente. Então, é preciso sim investir no turismo. Bom, falamos do Fundate. O próximo é o seguinte: estabelece sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações que sejam destinadas à utilização pública e privada, que possuam janelas blindadas, estaqueadas no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Se esse projeto já tivesse em vigor até um mês atrás, a tragédia que aconteceu no Hospital Badim poderia ter sido evitada. É verdade. Muitas pessoas tiveram dificuldade de sair do local, até de ventilação, de respiração, os próprios bombeiros de fazer o resgate. Exatamente. Porque as janelas eram blindadas. E o que é janela blindada, para quem não sabe? Não é a janela que tem a blindagem de um carro. Na verdade, são as janelas que você não permite a abertura dela. Né? Então, isso dificultou muito no Hospital Badim. Esse projeto é um projeto que está muito bem escrito. E aí a gente tem que parabenizar o capitão Léo, né, que teve assistência jurídica para esse projeto. Capitão do Corpo dos Bombeiros. Isso. Aliás, desculpa, não é capitão, ele é tenente-coronel. Tenente-coronel. Desculpa, Léo. Veio aqui, conversou conosco, mostrou o projeto de forma técnica, eficiente, e aí foi protocolado e está tramitando. A gente sabe que a tramitação aqui não é tão célere quanto deveria. Depende de diversos entes. Mas vamos lá. Mas tendo em vista a gravidade dos acontecimentos recentes, a gente vai lutar junto à mesa diretora para que esse projeto seja colocado em pauta o mais rápido possível. Aqui, projeto de lei 1263. Esse aqui é para a comunidade judaica, que a gente fala do dia do perdão, do Yom Kippur. Transforma num dia entrando no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro. O projeto 1264 dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de 5%
das vagas disponibilizadas em concursos públicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiro para a área de saúde. Importantíssimo projeto. Explica para o pessoal o que esse projeto vem a contemplar. O que acontece é que os nossos efetivos, as nossas corporações de segurança pública e defesa civil padecem com a falta de profissionais voltados para a área de saúde. Então, esse projeto visa estabelecer um número específico, né, no caso 5% das vagas disponibilizadas nos concursos públicos, para que elas sejam ocupadas por profissionais da área de saúde. Esses profissionais vão atuar na assistência tanto dos agentes de segurança pública e defesa civil, como dos civis. Então, a gente aumenta a quantidade de profissionais públicos da área de saúde para a sociedade civil, para a população e para assistência desses agentes. É muito importante. E assim, explicar o porquê disso. Toda vez que se tem concursos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, muitas vezes você quer atender mais o caráter político. O que é o caráter político? Botar o máximo de homens na rua. Às vezes você falha na formação desses homens, às vezes você extrapola a razoabilidade de excedentes e por aí vai. Só que você não pensa na saúde. Por exemplo, o policial militar ele tem direito à saúde no hospital da Polícia Militar. Sim. Mas se você aumenta o efetivo, que por sua vez aumenta o número de dependentes, filhos, esposa e tudo mais, e você não aumenta o número de pessoas na área de saúde, você cria um colapso. Exatamente. E é isso que acontece hoje. Você aumenta a demanda no hospital, mas você não atende a quantidade necessária de profissionais de saúde para esses agentes. Exatamente. Então o projeto visa a tentar equacionar esse problema hoje e criar uma razoabilidade ali no número de profissionais. Bom, a gente tem o projeto 1265, que altera a lei 3350 de 29 de dezembro de 99, que dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registro do Estado do Rio de Janeiro. Conta o pessoal o que isso vai mudar para aquele pai. Bom, vamos lá, gente. O que acontece? O Brasil tem nada mais, nada menos do que 5,5 milhões de crianças registradas sem o nome do pai. O estado do Rio de Janeiro, deputado, por acaso, é o estado que tem a maior quantidade de crianças sem o nome do pai registrado nas suas certidões. São exatamente 677.676 crianças. E olha que a gente está falando do terceiro estado da federação com a maior população. Então, proporcionalmente, em números totais, o Rio de Janeiro tem a maior quantidade de crianças sem o nome do pai. O que o deputado quis fazer, a iniciativa do deputado, é lógico, não vai resolver esse problema, que é um problema social. Você tem 5% da população do estado do Rio de Janeiro sem o nome do pai nas suas certidões, mas ajuda e estimula de alguma forma a conter essa dificuldade. Basicamente, quando você for atualizar uma certidão em um cartório colocando o nome do pai, quando o pai quiser, quando o pai for reconhecer a paternidade, ele não vai pagar absolutamente nada na atualização dessa certidão. O que quer dizer atualização dessa certidão? Para o pai poder registrar um nome com gratuidade, o seu nome com gratuidade na certidão de outra pessoa, já vai ter que ter uma certidão. Senão, assim, qualquer certidão de nascimento com o nome do pai seria gratuita. Não é isso que a gente busca fazer. O que a gente está tentando fazer é resolver um problema social, ajudar a resolver um problema social. Então, quando se vai atualizar uma certidão, tirar uma segunda via de certidão, adicionando o nome do pai, vai ser um ato gratuito. A gente está mudando, alterando a lei de custos notariais e emolumentos no estado do Rio de Janeiro, estabelecendo essa nova regulamentação. Isso aí, pessoal que é pai, vamos começar a assumir os bonecos que fazem. Isso aí. Aí, vamos lá. Projeto de lei 1325, que concede anistia aos policiais civis excluídos do quadro de decorrência dos atos administrativos disciplinares punitivos. Aliás, idêntico ao 1326, que é para policiais militares. Vale até tirar uma dúvida sobre isso, Alexandre, muito rápido. As pessoas perguntam por que dois projetos tão semelhantes em que só altera a corporação. Por dois motivos bem específicos. Quando você faz um projeto para mais de uma corporação, você corre o risco de ver esse projeto se transformando num bacalhau.
O que é um bacalhau dentro dessa casa legislativa? Vários deputados aqui militam em prol de seus próprios interesses. Eles têm os seus nichos eleitorais. Então eles veem um projeto desse e querem aglutinar várias instituições. Isso descaracteriza o projeto completamente. A ideia de você fazer 2 projetos semelhantes, mas para 2 corporações distintas, é você manter a caracterização desses projetos, não deixar que esses projetos virem um bacalhau. E isso tem a ver com o segundo motivo tão importante quanto o primeiro. A gente trata de corporações. Às vezes a Polícia Civil tem uma demanda diferente da Polícia Militar para esse projeto que ela quer incluir no projeto. Então você tem 2 projetos distintos que obedecem aos critérios, aos desejos e às iniciativas dessas próprias corporações. Então a Polícia Militar vai ter o seu projeto para alterar e a Polícia Civil vai ter o projeto dela para alterar, caso ela veja alguma necessidade. Aqui, vamos lá. Projeto de Lei 1334. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico para docentes da rede pública e privada do ensino, no estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Explica aí, pessoal. Pessoal, olha só. Isso aqui é um projeto que vale a pena a gente falar um pouquinho mais de efervescência. O que acontece? A ideia, basicamente, é estabelecer que todos os professores, tanto da rede privada de ensino quanto da rede pública no estado do Rio de Janeiro, passem por exames toxicológicos de forma constante. Isso tem gerado na imprensa, nos partidos de esquerda aqui da casa, no PSOL, uma confusão, uma gritaria enorme. Não sei por quê. Qual é o grande absurdo em impedir que um professor que dá aula para 40, 50, 5 alunos que seja, passe por um exame toxicológico? Qual é o problema nisso? Esse é um primeiro ponto. Segundo, teve um deputado, líder do PSOL aqui na casa, que levantou suspeitas, levantou dúvidas a respeito da constitucionalidade desse projeto. Deputado, veja bem, já existe uma lei federal em vigor, que é a 13.103, estabelece que caminhoneiros passem por exames toxicológicos. Já existe precedente de profissões que necessitam de exame toxicológico para serem desempenhadas. Eu quero ir mais além, deputado, se você me permite. O Mato Grosso do Sul estabeleceu que professor, através de um decreto, vai ter que fazer teste para provar que não usa droga. Isso é um decreto no Mato Grosso do Sul. Sabe por que isso acontece? Vou dizer para vocês. Professor de educação física é preso por tráfico de drogas em Carajobi. Professor de ensino médio, G1, matéria do G1. Professor do ensino médio é preso por suspeita de tráfico de drogas em Belo Horizonte. G1. Professor de química da UFT é preso suspeito de traficar drogas. Matéria do G1. Professor da UFES compra droga e reclama da qualidade da polícia. E esse aqui, Rio de Janeiro, UF, minha alma mater, universidade que eu estudei. Professor que fez aula extra com sexo e drogas é preso no Rio. Professor foi encontrado em Maricá, na casa dos pais. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Sabe qual é o nome desse indivíduo, Alexandre? Gustavo Montalvão Freixo. É primo do deputado federal do PSOL, Marcelo Freixo. Agora vocês entendem qual que é a grande loucura da esquerda em relação a esse projeto? Então, olha aqui, isso. Vamos lá. Primeira coisa, o projeto não é um projeto absurdo e tampouco para afrontar os o magistério. Esquece isso. Muito pelo contrário, a gente respeita aqueles que dedicam a sua vida a ensinar a quem não sabe, a ensinar talvez os mais vulneráveis, que são as crianças, e depois os adolescentes. Sempre terão o nosso respeito. Agora, o fato é, aqueles que cuidam de nossos filhos precisam estar não só em condições saudáveis, mas também sendo exemplo aos nossos filhos. Que tipo de exemplo esse cidadão é? Então, qual é o problema de fazer um exame toxicológico? Só tem problema aqueles que usam drogas. E olha, se for na rede pública, quem usa droga está morto. Agora na rede privada, se ele acha isso comum e se fizer ali um bacalhau junto com o diretor, o diretor também é maconheiro, aí é com vocês. Agora, o que a gente não pode permitir
é que o pai não saiba dessa situação. É que o pai não sabe da situação. E aí, vamos lá, pode falar. Não, indo mais além, um exame toxicológico, ele custa em média R$120, R$130. Isso é menos do que um livro didático no Brasil. Então, e outra coisa, está estabelecido no projeto de lei que as custas desse projeto para a rede pública devem ser arcadas pela Secretaria de Estado de Educação. Não vai ter R$1 sendo desprendido do bolso de um professor da rede pública. Da rede privada fica a cargo da negociação do diretor, do coordenador, com o docente. Agora aqui, eu quero falar com esse ser desprezível, esse ser repugnante, esse Marcelo Frouxo, que o que ele fala aqui, ó, primo, né? É primo. Do seu primo. Isso tá no DNA, senhor Marcelo Frouxo. Teu DNA é podre. Aqui, ó. Reportagem do G1. Aqui, ó, reportagem G1. Gustavo Freixo foi encontrado em Maricá, na casa dos pais, e foi denunciado pelo MP por tráfico de drogas, ou seja, é um traficante. Aluno, é um jovem, traficante. Quando o pessoal vem aqui nessa cara defender traficante, é por causa disso aqui. Agora vocês sabem? É isso aqui. Tem deputado que o irmão cheira pó. Aí o outro aqui, ó. Primo foi preso. Traficante e outra. Não só traficante. Estupro de vulnerável. Ou seja, se não bastasse ser um traficante, é um estuprador. Esse professor aqui, ó, aqui, ó, primo do Marcelo Freixo, é um traficante, é um estuprador, é um vagabundo ou marginal. É isso aqui, ó. Agora a gente sabe por que esse cidadão, Marcelo Frouxo, defende tanto o traficante. É por causa disso, ó. Então é lamentável eu ter que ouvir aqui nessa casa que a gente persegue pobre, preto, favelado, professor. Vamos parar de palhaçada e entender o que a nossa sociedade tem de conviver com isso aqui, ó. Eu prefiro estar do lado desse projeto que estabelece exame toxicológico para professor do que estar do lado daquele cidadão ali. Ó, e tem mais. Isso aqui, ó, vou levar pro plenário. Ó, quem tem pauta na terça já esquece, irmão. Vai acabar tudo. Ó, quem tiver aí amanhã, vai acabar tudo. Acabou. Ó, vamos lá. Institui bilhete único e o cartão metrô passe limitado mensal e semanal na rede metroviária da rede metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto aqui, ó, quem já teve a oportunidade de viajar para alguns países e cidades, como por exemplo Nova York, comprou lá o seu Metrocard e você poderia comprar ele por mês ou por semana. Eu quero comprar o Metrocard valendo 7 dias e vou rodar de forma ilimitada. Do jeito que você quiser. Da mesma forma, um mês. Aqui no Rio não tem isso. Aqui no Rio você compra o cartão e você na verdade, a sua limitação é pelo valor que você bota no cartão. Se você botar R$100, você vai bilhetando ali passagens até acabar os R$100. O que está criando aqui é que se tenha a possibilidade de comprar ilimitadamente por tempo. Ou seja, em vez de ser por preço, eu compro por tempo. Né? Então eu quero tempo de 30 dias, de 7 dias, e aí eu rodo quantas vezes quiser. É óbvio que aquela pessoa que compra, que vai rodar só ida e volta, talvez não vale a pena. Mas aquele que roda muito, por exemplo, tem classes de trabalhadores que rodam muito, office boys e tudo mais. Para a própria empresa é vantajoso comprar isso e botar ali para o seu office boy, não sei o que, ó, roda nisso aqui. Barateia demais os custos do trabalhador e da empresa contratante. E para o Metrô Rio também é bom, né? Que cria uma previsão de receita. Então veja, a gente está buscando aqui uma forma que atenda dois lados e ajuda todo mundo. Vamos lá. Excelente. Altera a emenda do artigo 1º da Lei 8301, de 28 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a vedação para ocupar cargos em comissão
de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal 1134 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Bom, É a Lei Maria da Penha, não é isso? exatamente. Uma iniciativa justíssima, que na esteira do seguinte: se você não tem condições, se você é um criminoso dentro da sua casa, se você não cuida dos seus familiares, como é que você pode cuidar do que é público? Como é que você pode cuidar da sociedade? Então, quem foi condenado na Lei Maria da Penha não vai poder ser servidor público segundo essa lei. Respeita a mulher, respeita a sociedade e responde de forma implacável àqueles criminosos e covardes. O cara que... O homem que bate em mulher se acha fortão porque bate em mulher, né? Porque não é homem suficiente para encarar outro. Mas enfim, um cara desse tem que ter todas as punições possíveis. Todas. Todas. Porque você ser covarde e outra, você bater em quem cuida de você e quem tá ali disposto a te dar amor, te dar carinho. É mau caratismo, não é só covarde. Ser a sua aliada. Meu irmão, que pena que aqui, em tempo de paz, não tem pena de morte. Só em tempo de guerra, porque é um dos casos que deveria ter. Aqui, o que mais temos aqui? Deixa eu ver. Barará, comissão de pessoas que visação. Esse aqui já foi. A gente teve esse mês um evento do Rosh Hashanah, Isso. que é o Ano Novo Judaico. Queria agradecer a todos que vieram ao evento, todos os judeus e não judeus. Foi um evento belíssimo, um evento que quem estava aqui se emocionou. E olha, alerge a casa do povo. A gente tem que ter mais eventos como esse para trazer a sociedade para dentro. Exatamente. De outras religiões também, estimular os grupos, as comunidades que fazem bem à sociedade. E dizer que religião é muito importante. É muito importante. Ter fé é muito importante. São valores intrínsecos ao ser humano. Você fala, quando uma pessoa diz que ela é religiosa, ela diz muito sobre ela. Ela fala muito sobre os valores que ela tem. É preciso impulsionar e dar todos os louvores e méritos a essas congregações religiosas. Bom, a gente teve a votação na Comissão de Orçamento das Contas do Governo Pezão, no qual eu não sou membro, mas eu estive lá para relatar qual o meu pensamento. Eu acho que as contas têm de ser reprovadas. Eu acho que é um governo que não preciso nem entrar no mérito. Quem acompanhou sabe o tão quanto de problemas teve. E eu acho que o caminho tem de ser a reprovação das contas. Nós tivemos aqui a reunião com membros, com trades importantes, players importantes do Rio Mais, que a gente tem uma frente parlamentar que se chama Frente Parlamentar de Internacionalização do Rio de Janeiro, onde a nossa proposta é levar o Rio, não só no conceito turístico, mas também de serviços, de bens, para o mundo. Então nós tivemos uma reunião muito interessante aqui, onde nós vamos tentar criar um ciclo de fomento entre esses players. Só um detalhe, deputado, essa reunião foi às 9 horas da noite, na Assembleia Legislativa. Sem luz? Sem luz. Sem então, luz. Assim, e mesmo assim a reunião aconteceu, todas as pessoas que estavam lá quiseram ficar debatendo o futuro turismo no Rio de Janeiro, e é importante dizer, dizem que deputado não trabalha até sem luz até 11 horas da noite. A gente está aqui para isso. E olha, nós conseguimos derrotar em plenário o PL 1910 do PSOL, que ampliava as funções dos conselhos escolares. Ou seja, a gente não está aqui só para propor, não. A gente está aqui também para combater esses... iniciativas nocivas. Malignas, macabras. Esquece. Ganhamos e a nossa função aqui é essa. A gente não vai deixar que a sociedade continue sendo penalizada com eles. Aqui, a gente tem algumas mensagens na rede social. Deixa eu ler algumas aqui. Leonardo Rocha. Eu acho muito importante esse projeto. Nós estamos falando sobre turismo. E sobre uma possível vinda do parque da Disney para o nosso estado. Procede? Leonardo, eu desconheço essa informação. Tá? Eu conheço 3 dos 4 parques da Disney. Todos eles têm uma característica muito comum: estar num local onde não tenha
agente concorrente com o turismo, aonde tem o parque não vai tão bem das pernas, que é o caso de Paris. Sim. Né? Você tem a Disneylândia, que foi a primeira, que é na Califórnia, que ela está um pouco longe ali de Los Angeles. Ela tem ali a sua característica por ser a primeira. Disney World, que é na Flórida, ali entre Kissimmee, Lake Buena, enfim, Orlando. Mas é um local que não tem nada, então Sim. vive daquilo ali, igual Las Vegas vive do cassino. E Xangai, não é isso? Xangai. Vive tanto daquilo ali que muita gente nem fala que vai a Orlando, vai a Disney, entendeu? Exato. Você então, confunde o parque com a cidade. Eu adoraria que viesse o parque um parque da Disney pro Rio de Janeiro. Eu acho que minhas filhas adorariam mais até do que eu, né? Eu sofreria um pouco mais. Mas o Rio tem uma vocação turística que é a vocação natural. Tem as praias, tem isso. O turista quando vem para cá ele quer saber da praia. Né? Da praia, do barzinho, né? Da caipirinha. Então acho que talvez a gente tenha que... Boemia, são as sensações que só o carioca consegue experimentar 365 dias do carnaval, do Rock in Rio, do Maracanã. Acho que a gente tem que ir um pouco mais para esse lado. O Jamil pergunta se o Imperato parece que vai passar por estado, se tem alguma novidade. Jamil, de fato existe essa expectativa. O que eu quero dizer é que o secretário de Cultura, Juan Lira, é uma pessoa super competente. Arrisco a dizer que talvez seja o melhor secretário de Cultura da história do Rio de Janeiro. Um cara que é aberto ao diálogo, um cara que tem um conhecimento vasto em cultura, que não tem impregnado nele a ideologia, está ali para resolver o problema de fato de cultura, inclusive ele que trouxe o conceito de cultura e economia criativa. Então acho que se o Imperato for para o Estado e cair na mão do Juan, vai ser muito bom para o Imperato, vai ser bom para o Meyer. Eu que frequentei o Imperato, fui para banho de espuma. Como vocês sabem, eu nasci em Quintino, a minha infância foi em Quintino, adolescência Quintino, então a gente ia para o Turf, no Norte Shopping, e Imperato, a gente tinha banho de espuma, às vezes dava uma porradaria danada lá dentro. Eu cortava o meu cabelo em frente ao Imperato quando eu era pequeno, porque a família da minha mãe toda é do Meyer de Engenho de Dentro, né? Eulina Ribeiro. Inclusive esse Jamil Jorge. Jamil Jorge. Queria mandar um abraço pro Jamil Jorge, que é uma liderança incontestável do Meyer, camelô lá e lidera o grupo de camelôs do Meyer. É um grande parceiro, tem sido um grande parceiro aqui do mandato do Alexandre. Forte abraço, Jamil, e obrigado por acompanhar o mandato e fazer essa interlocução importante com o bairro do Meyer. Bom, a Luísa fala aqui sobre alguns temas de turismo, sobre a questão da violência e tudo mais. Diz que está, de fato, melhorando. O pessoal apoiando aqui a questão do exame toxicológico. Coisa boa. Tá? Que bom. Tá, eu vou mandar um abraço pro William, pro Anderson, pro Arildo, pro Almeida. Deixa eu ver quem mais aqui. Pra Carla, Valéria, enfim. Galera aqui participando. Bom, pessoal, a princípio é isso. Queria agradecer, só falar que semana que vem, aqui, ó, já vou dar logo para a imprensa, para ser... Vocês não precisam ficar correndo atrás, eu dou a notícia para vocês. Aqui, como é que é fácil. Eu vou estar numa missão oficial na China. Mas vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro, não tem jeito. Comprei a passagem aqui pela LERJ, tá? Mas por quê, gente? É um evento importantíssimo. É um evento onde vai ser debatido e estruturado convênios entre cidades da China com o Brasil e outros países, mas com o Brasil. Então veja, a China hoje quer investir no Brasil. Esquece esse negócio, que é comunista. Tá bom, é comunista. Já é uma das maiores investidoras nacionais. Mas hoje o maior investidor de nação no Brasil é a China. E a gente precisa do dinheiro chinês no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai estar indo lá celebrar alguns convênios. Não vou estar indo sozinho, está indo o secretário de Cultura Juan, o secretário de Ciência e Tecnologia Leonardo Rodrigues, o secretário de Saúde Edmar, e a gente espera que com isso traga recursos e convênios para que o estado do Rio de Janeiro possa receber aportes. Porque veja, gente, quando você faz uma viagem dessa, o investimento é ínfimo
perto do que pode trazer. De retorno. Tá? É muito importante a gente ter isso. Eu venho da iniciativa privada, quantas vezes eu fui para alguns eventos, né, pela empresa, a gente fazia questão de investir ali 5, 6 mil reais, e a gente voltava com clientes que comprariam produtos 200, 300, 400 mil. Então o investimento é muito pequeno. E agora a gente traz isso para o lado público. Não, e quem acha que ir para a China é divertido? Pelo amor de Deus! Gente, eu não vou falar nada, senão o pessoal chega lá, ó, não volto mais. Aí como é que é? Melhor só falar bem das coisas. Então, ó, queria agradecer o Alberto por participar aqui do programa. Prazer sempre, pra mim, uma honra pra mim. Sempre aqui abrilhantando com informações mais técnicas. Agradecer a vocês que nos assistiram até agora, tá? E dizer o seguinte: na semana que vem eu vou ver se a gente vai gravar um programa, se eu vou fazer lá da China. Acho que eu vou fazer lá da China. Boa, vou fazer lá da China. Você vai estar com o secretário. Vou fazer lá da China. Prepara aí, ó, que eu vou fazer lá da China, mas vou fazer no celular, alguma coisa assim. Não vai ter esse troço todo aqui, essa modernidade toda, porque vai ser mais complicado. Não sei se lá funciona Facebook. Eu acho que não funciona Facebook. Não sabia. Não, Eu sei que o Google é limitado. Google, Facebook. Eu vou mandar um vídeo. Aí vão postar aí e vocês vão ver o que vai acontecer. Gente, obrigado mais uma vez. Quem quer participar do nosso mandato, por favor, não deixe de mandar mensagens pra gente. A gente tem um WhatsApp agora. Cadê o WhatsApp? Qual é o nosso número aqui do WhatsApp? Então calma aí, manda pro meu. 21 97 694 6293. Pode mandar pro meu, tá? Vem aqui no gabinete 103. Quer vir tomar um café comigo? Quer vir reclamar? Ó, isso aqui é de vocês. Isso aqui não é nosso. Mandato tem início, meio e fim. O importante é a gente estar aqui representando vocês. E estamos aqui exatamente para isso, para fazer a vontade dos 103.639. Completou um ano hoje. Completou um ano. Lembrar aqui mandar um beijo aqui para minha esposa, que estava comigo quando começou a apuração. Estávamos só eu e ela, eu estava jogando videogame. Ela falou: começou a apuração. Eu lembro que eu falava com você em tempo real pelo WhatsApp. Eu mensagem. Eu tava nervoso. Eu ouvi a voz da Patrícia. Eu fiquei muito nervoso. Aí eu falei assim: caramba, eu vou ficar jogando videogame porque. Desestressar. Aí cada vez que renovava, você via ali, tá entre os 5, é muito legal. Mandar um beijo pro meu pai, que também esteve lá, pra minha mãe, pros meus irmãos. Mandar um abraço pro meu amigo Frederico Martins, lá em Niterói, que participou da nossa campanha do início ao fim. Quantas vezes estávamos só eu e ele na rua, e gratidão não prescreve, não vai sair de mim essa ingratidão. Então, Fred, um beijo. Estaremos juntos ano que vem em Niterói. Minhas filhas. Que aguentaram esse processo todo. Que aguentam até hoje. Enfim, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até semana que vem ou a outra. Isso aí. E eu só aproveitar o jabá, pedir pro pessoal me seguir também nas redes sociais, a minha página, Alberto Chafran, no meu Instagram, Alberto SZAFRAN, que lá também contas do mandato. Escreve aqui. Deixa eu mostrar aqui, porque sobrenome é polonês, que nem o do Alexandre. Aí, aqui ó. Pronto. Aqui vai ser bota um arroba na frente. Isso, bota um arroba. Isso aqui é pro Instagram, mas o Facebook é igual, tá? E aí eu também presto contas do mandato lá, falo um pouco do nosso dia a dia e faço alguns comentários sobre a cidade do Rio também. Você que é morador da cidade, vale a pena acompanhar lá. É isso. Obrigado. Beijo.